Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Meu nome é Vitória Duarte, tá começando mais um vídeo no canal. Se inscreve para não perder os vídeos novos e me siga nas redes sociais. Bom, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre um livro que eu terminei de ler que chama Liberte-se do Medo, de Carlos G. Vargas. Esse aqui. Eu achei um livro muito bom porque fala, assim, não fala só. Às vezes a gente acha, né, que fala tipo do medo de alguma coisa, né, que você tem. Não, mas ele fala uma reflexão mesmo sobre o medo, né? Claro que ele aborda, né, essa questão de, às vezes, do medo que a gente tem, né? Ele aborda do medo da morte, do próprio medo, né? Às vezes fobia mesmo. E aborda essa questão da criação também, né? Que às vezes é, impõe o medo, né? Acaba impondo medo, né? Por exemplo, quando você é criança, fala não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, mas ele não fala sobre, assim, o medo em si, né? Aborda em várias áreas, assim, do medo, então por isso que eu achei interessante. Por exemplo, igual eu falei, né? Aborda essa questão do medo quando criança, que muitas vezes a gente fala, não, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, mas às vezes, né, só quando a pessoa, por exemplo, a criança vai lá e coloca o dedo na tomada, né? Ou às vezes cai, por exemplo, que ela aprende, né? Porque às vezes falando só não adianta, né? Então, como que ele aborda, né? Como que às vezes o medo também, né? É uma questão de. Também é necessário você ter um certo, né? Claro que não tô falando que é sempre ter medo, mas um certo medo você seria como se fosse uma prudência, né? Porque, igual, por exemplo, né, nessa questão da tomada, é, por exemplo, também, né, se a gente fizesse tudo que desse na telha, né, tem, viraria tudo um caos, né? Eu falo tudo, tudo mesmo, né? Claro que em algumas questões, né, tem discussões, mas eu falo, né, não, eu tô com medo de jogar, né, eu não tenho medo, então não vou correr. Vou sempre andar 120, entendeu? Por hora, em qualquer lugar, tal. Eu falo, mas essa questão, né, do medo, como que o medo também é importante nessa questão, que às vezes ele dá uma prudência, né? Mas que não pode ter o excesso, né? Nem tanta falta, né? Teria que ter um equilíbrio, né, desse medo. Mas como que ele também é uma coisa enraizada, né? Igual essa questão, né, do medo quando a gente é pequeno, né? De cuidar a mãe, né? De cuidar da criança, dela se machucar e tal. E às vezes, né? Com ela machucando ali, que ela vai aprender o medo, que muitas vezes. Ele cita, né? Alguns lugares que tem algumas tradições, né? Que, por exemplo, jogar, né? Data tal, para ver se as pessoas vão poder casar tal, né? E às vezes o medo, aí tem umas tradições, né? Que, por exemplo, se a moeda cai de um lado, né? Tal. Então, como que o medo é uma coisa enraizada mesmo, assim, né? Que às vezes a própria sociedade vai fazendo a gente ter mesmo, né? Que muitas vezes a gente acaba tendo que sendo difícil de lidar com isso, né? E às vezes quando a gente acaba, né, nos libertando, né, desse medo que é o título do livro, mas ele fala desse medo, né, que nos aprisiona mesmo, né? Esse medo, por exemplo, não, se eu fizer isso, tal, vai acontecer isso, né? Muitas vezes é o nosso subconsciente. Então, né, quando a gente se liberta desse medo, tal, tem hora, né, que a gente acaba sendo visto como bobo, né, como fraco, tal, e não é, né? Às vezes você tem que ter, né, um certo, né, buscar, né, se abrir e tal para você, por exemplo, né, quando às vezes, né, a pessoa vai contando mentirinhas bobas, né, algo da vida, né, não se compromete, né, e isso muitas vezes é causa, né, desse medo, desse subconsciente, às vezes pode ser de um julgamento, de alguma coisa, né, como que às vezes você fazer isso, né, igual eu falei, né, falar a verdade mesmo que doa,
né, ser uma pessoa correta, sincera. Às vezes, por exemplo, você não vai brigar porque você percebe que aquela pessoa não tá nem sabendo o que ela tá falando. É uma atitude certa, né? Mas aí, às vezes, quando a pessoa vai te ver como medrosa, como pessoa que fugiu, né, do embate, mas que não é só nessa questão do. Isso não mostra que você não é, né, que você não é capaz tal, né? Mostra que às vezes você já superou, né, algumas barreiras, né, que aquilo pra você já viu que não é conveniente, né? Muitas vezes, por isso que eu falei, né, falo muito dessa questão da abordagem do medo, né, como se fosse questões da sociedade, às vezes medo por causa de crenças, né, que foram instauradas, e o próprio medo mesmo, por causa de situações que passamos, por causa de fobia, que aí, né, no caso seria, né, tem que ter um estudo, né, buscar para você se melhorar. Então, é mais isso o vídeo de hoje mesmo. Comentem se vocês já leram esse livro, tal, e deem uma opinião também. E até o próximo vídeo.